Arranque. Isto tem uma coluna aqui, eu acho. Ouvi aqui barulho. Lounge, bora. Aí é forte. É forte. Vamos ver, vamos ver. Já passámos dos 100. Bora, 400 metros. Bora. Eu já introduzo tudo. Aí, mas é rápido, sem dúvida. E já temos os 400 metros. Pronto. Primeiro registro. Eu creio que é o primeiro, exato. Temos lá um G9. Primeiro registro com um G6 e neste caso um Performance para a nossa tabela de drag dos 400 metros. Agora eu sugiro que vocês abram a descrição do vídeo e percebam onde é que ele ficou. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, JM Reviews comigo Jorge, e começamos isto em grande, com bom tempo, está algum frio e com um drag interessante, quer dizer, temos de ver, vamos ver. Antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, para não perderem nada. Nós começamos aqui, eu se calhar depois despeço-me para fora, ainda não sei muito bem como é que isto se vai proceder. Ora, 0 ao 100, isto é muito interessante, porque eu tenho aqui muita coisa a dizer. 0 ao 100, 4.3. A marca indica para este especificamente, eu ainda podia fazer mais, mas sinceramente acho que não vale a pena. Devo dizer que tenho neste momento 76% da bateria, isto pode influenciar, que se traduz aqui em 389 km, circuito WLTP, mas pronto, 0 ao 100, 4.3, tudo verificado, a marca indica 4.13 para este, para o novo, renovado e atualizado Xpeng G6 Performance. O outro que eu trouxe ao canal não era um Performance. E os 400 metros, mas muita diferença, os 400 metros em 12.65. 12.65. E é isto que eu vou registar. Como vos indiquei, podia aqui fazer mais, mas sinceramente com este distanciamento de valores acho que não vai valer muito a pena. Porque é que eu digo isto e indico estes números? Porque ainda recentemente vos apresentei aquele Model Y Juniper, o novo Performance. Estava de facto curioso para comparar também com este, eu acho que falei sobre este no vídeo, com o Smart Hashtag 5 Bravos e outros. Ainda me falta realizar este teste com o BYD Sea-Lion 7, o tração integral. Assim que tiver a oportunidade aparece no canal, ou então eu realizo só o drag e depois, enfim, faço uma referência no Instagram e coloco na tabela, porque eu tenho curiosidade também com esse, mas de facto a diferença é grande. Vocês percebam onde é que está o Model Y Performance atual, acho que fizemos 11,79, o 0 ao 100 cerca de 3.8, mesmo assim, aquém do que a marca indica, 3.5, mas de facto a diferença é grande. Aqui também indica 4.13, fizemos 4.3, não está mal, claro que é forte, claro que tudo isto é mais do que suficiente, mais do que razoável, mas eu gosto de fazer este escrutínio e passar tudo para vocês. Portanto, de facto, este fica aqui um bocadinho aquém em termos de performance. Mas pronto, vamos focar então as nossas atenções neste renovado e atualizado G6 Performance, mas eu queria aqui deixar este registro na nossa tabela. Agora percebam onde é que este ficou e o que é que anda ali à volta, também com outros elétricos. Claro que isto já é bom, claro que já é decente, claro que é mais do que razoável, mas é o que é. Pronto, eu, como vos indiquei, eu vou fazer aqui condução, está muito frio também, acho que não se justifica se calhar estar a fazer uma grande apresentação por fora. Vou-vos indicar tudo o que mudou, vou passando as imagens e depois posso parar o carro para me despedir, ok? Até porque lá está, eu fiz uma review ultra detalhada, como é panágio e normal aqui na JM Reviews. Há outro G6, no fundo o pré-facelift, era um branco e não era um Performance. Mostrei-vos tudo, espaço lá atrás, isto está igual, capacidade da mala, fiz um enquadramento de mercado com os preços, sendo que agora os preços, creio que mudaram um bocadinho, está mais acessível, entre aspas, é bom. Portanto, já vou a todo esse enquadramento. Mostrei-vos o sistema de infotenimento ao detalhe. Este agora, e segundo a marca, está um bocadinho maior, o outro tinha cerca de 14.96, este tem 15.6, mas tudo o que é lá projetado parece-me exatamente igual. Portanto, eu mostrei-vos isto mesmo em detalhe, tudo, em todos os modelos. Quando eu trago o primeiro, é essa a review que serve de referência para vocês beberem tudo isso, todas essas informações, entre aspas, próprio quadrante, tudo.
mostrei-vos o carro todo. Portanto, hoje vou só focar o que mudou e passo as imagens também para nós não estarmos a aumentar muito o tempo de vídeo. Eu sei que digo sempre isto e depois as coisas ficam grandes, mas pronto. Bem, o que é que mudou? Se calhar vou começar no interior porque é muito simples. Claro que em termos de configuração, este acaba por ser se calhar diferente do outro que eu vos trouxe. Temos um volante um bocadinho mais compacto. Eu devo dizer que eu nunca achei muita piada e este parece-me de facto mais compacto, esquisitoide ao aspecto deste volante. Pá, não... A pega nem é má, é até espessa, mas é o aspecto dele. Esta zona aqui depois aberta. Estes botões eu até gosto, os botões são agradáveis, ok? Para mexer aqui algumas funções, volume também, comandos de voz, enfim. E selecionar, mudar algumas coisas. Também no próprio quadrante, também vos mostrei o quadrante em detalhe, portanto é igual, não vou estar a focar isso. Mas é o aspecto do volante em si, ele é relativamente bem acabado, gosto que tenha aqui os dois tons, um clarinho, que eu até gosto muito deste tom clarinho, principalmente com a cor de carroceria exterior, acho que até dá um bom contraste, algo elegante, e portanto gosto destas duas cores, mas é o desenho, o aspecto dele, portanto deixem depois saber o que é que acham. A outra é o sistema de infoentretenimento, como eu vos disse, aumentou à partida, e umas luzes ambiente, que eu gosto destas luzes ambiente. Agora está assim num tom de azulado, creio que devem conseguir mudar isso, não muda consoante os modos de condução, não, estava agora a ver, mas é algo elegante, ok, aqui uma espécie de frise, e acho que já dá para ver aí com esse enquadramento, nesse ângulo. Portanto, essencialmente no interior é isto, acho que não há assim muito mais. Quando eu fui buscar o carro, comecei aqui a mexer em algumas coisas e dei por mim a pensar, epá, será que isto está aqui melhor num ou outro elemento? Mas depois fui recuperar a review que fiz ao outro e não. Coisas que até me agradaram bastante. Este recheio, este preenchimento aqui nesta espécie de tecido, esta zona toda com um elemento muito agradável, inclusive é no pilar B, isto não é nada comum. Isto é uma boa atenção ao detalhe, ok? Aqui onde às vezes até costuma fazer algum barulho, os cintos. Aí eu lembro, nós temos um excelente exemplo disso no mau sentido, que é o BMW i4. Aquilo toca, não só o i4, onde é tudo plástico, uma espécie de plástico, esta zona do pilar B. Portanto, aqui é relativamente bem acabado. Aliás, no geral, tal como eu tive a oportunidade de indicar, tirando aqui, lá está, o hashtag 5 da Smart e o Tesla Model Y são de facto dois exemplos absolutamente irrepreensíveis, não vale a pena. Também são mais caros por comparação a este, falando se calhar das versões topo e outras. Portanto, este se calhar tinha que estar talvez uns furos abaixo, mas isto para vos dizer que no geral, e olhando ao mercado automóvel, muitas propostas, colocando principalmente o grupo VAG na equação, que para mim ainda continua a ter das propostas mais desajustadas, nem tanto se calhar pela autonomia, em algumas delas, mas principalmente pela potência, os preços claramente, equipamento, portanto, de facto os europeus eu não sei o que é que andam a pensar. É que esta ofensiva chinesa e os norte-americanos, tudo isso, a carregarem cada vez mais com propostas com pés e cabeça, mais rápido, mais bem caracterizados, mais equipados, mais tudo, basicamente, e com um preço muito mais competitivo. Portanto, isto para vos dizer que no geral eu fiquei com uma boa impressão. Da gama Xpeng, também já vos mostrei o P7, aliás, eu creio que continuam a ser as únicas reviews em português, a gama toda, e vamos ter mais. Portanto, no geral são de facto muito interessantes, tudo macio, é tudo macio praticamente, até os plásticos rijos cá em baixo. Portanto, mesmo nesta zona aqui, isto também é agradável, mas dei por mim a pensar nisso, mas depois fui recuperar a outra review e acho que está de facto semelhante, portanto já era agradável, continua. Por acaso aqui, deixa-me lá ver agora, não, depois já vou, pois acho que não tem, é isso, não vale a pena, estava aqui a pensar numa outra coisa. Aqui também temos uma câmara no pilar A, pronto, ele tem muitos assistentes à condução, hoje em dia é praticamente tudo obrigatório. Pá, aqui é de facto, como em muitos outros, para já ele concentra praticamente tudo no sistema de infoentretenimento, normal. A ausência completa de botões, temos aqui o dos 4 piscas, este creio que tem que ter mesmo um botão físico por lei, o do SOS, mas não temos praticamente nada, é tudo no ecrã, mas isso é cada vez mais transversal ao mercado, mas aqui no submenu da assistência à condução, assistência ao condutor, temos mesmo muita coisa. E eu não sei se isto é algo pré-definido para quando nós entramos no veículo não termos que estar sempre a desligar isso, não vi, confesso que não sei, se alguém tem e sabe disso deixe nos comentários, mas é muito chato, pá, cada vez que entramos, isso é transversal, não é específico deste, estar a desligar tudo, eu sugiro que façam isso sempre antes de arrancar, porque depois até no meio do trânsito ou a conduzir, isto pode distrair bastante, já sabemos. Mas pronto, aqui há uma coisa que de facto, por comparação por exemplo ao Tesla, eu acho agradável, é que temos um quadrante. Eu não tenho que estar a desviar o olhar para ali, tenho um quadrante com as informações básicas, eu acho isso essencial, principalmente a velocidade, neste caso não temos head-up display, mas isto chega. Está mais ou menos no meu campo de visão, tenho que baixar um bocadinho, mas está ok. Dá-nos também autonomia, o carro inserido na estrada, é muito interativo, os consumos, agora aumentamos um bocadinho. Ele estava a fazer 14, 15, o carro é recente, bem recente.
agora depois do drag e esta aceleração está ali nos 20, mas mesmo assim nada mal. No Tesla eu registrei consumos bem mais elevados, mas também lá está, tem a ver sempre com a condução que está a ser feita até então, já sabe. E nos elétricos aqui, ainda mais, não é? Assim começamos a acelerar, e isto foi no Eco, e mesmo no Eco, chega e sobra. Portanto, no interior é mais ou menos isto, já introduzi aqui mais elementos. No exterior, o que é que nós temos? Novas cores, novas jantes, aliás, esta cor é nova, é uma de lançamento, é uma cor ousada, arrojada, não é para toda a gente, não, eu particularmente gosto, vocês sabem que eu gosto destas coisas fora da caixa, acho que combina com este tom interior, combina, dá um toque de elegância. E as jantes, que são de 20 polegadas, dois tons, um cromado e um preto, o padrão também é novo, e este aqui monta uns Michelin Pilot Sport EV. Eu lembro que no Tesla eram uns Pirelli P0, mas são pneus de facto interessantes, tanto um como o outro, parece-me. Agora, o que é que temos mesmo de alterações? Na dianteira, a designação do X do Xpeng, no fundo o logotipo sai daquela barra, porque a barra do anterior, e recuperem a minha review, que é importante, não só para compararem com a concorrência, mas agora para compararem também com este, e para perceberem o que muda. O anterior tinha a barra que era interrompida pelo logotipo, agora a Xpeng colocou o logotipo no capô. Que aproveito para dizer, este aqui, eu há bocado fui confirmar, isto não tem front, não tem espaço de arrumação ali, pode ser uma falha também. E portanto colocou o logotipo no capô e temos a barra a ocupar a dianteira toda. Também cada vez mais utilizado no mercado automóvel, portanto acho que se calhar faz mais sentido atendendo a essa tendência, por assim dizer. Pronto, é essencialmente isto. Onde é que temos outra alteração na traseira? O anterior era um bocadinho mais arredondado, este tem uma espécie de ducktail, uma cauda de pato, cria ali uma espécie de spoiler, mas embutido, faz tudo parte do desenho da carroceria, esculpido dessa forma, e a marca diz que isto acaba por beneficiar em termos aerodinâmicos. Quiçá. Portanto, em termos de autonomia, talvez. Portanto, é isto que muda, essencialmente. Eu agora já estou aqui numa estrada um bocadinho mais interessante, queria aproveitar um pouco, mas antes vou-vos passar os dados técnicos, porque aí temos também mais alterações. Pack de baterias, temos um muito importante, o carregamento, acho que isto é referência no segmento, o carregamento agora em DC, o mais rápido, é possível até 451 kW, é uma coisa de facto, é muito. Antes estava limitado ali aos 280 mais ou menos, 451, o que permite, indicado pelo fabricante, vocês carregarem no mais rápido de todos, se conseguirem, isso também, enfim, acaba por ser se calhar uma miragem, mas se conseguirem, isto carrega dos 10 aos 80%, mais ou menos isto em 12 minutos. É muito forte. É praticamente uma referência, de facto, no mercado. Portanto, esse é talvez um dado aqui importante. Depois, temos algumas alterações. Uma para mim não fez talvez tanto sentido, mas eu vou começar pelo base. Continuamos a ter Standard, Long Range e Performance. Este é o Performance, o topo, no fundo o mais caro, mais potente, mais desportivo, com outra autonomia, lógico, é para quem privilegia a potência, a disponibilidade, a resposta e não tanta autonomia. Mas ele começa de base no Standard, 252 cavalos, isso está igual, mas ganha um bocadinho mais de autonomia, 480 km, circuito WLTP, porque o PEC passou de 66 kWh mais ou menos para 68, ou acho que é 68 ou 68.7, portanto, temos um aumento. No Long Range é que acontece uma coisa esquisita, que eu de facto até tive que ler se calhar aquilo outra vez, perceber se o que eu estava a ler fazia algum sentido, porque eu acho que isto é quase inédito. É que acabou por perder quilowatts, acabou por perder autonomia, é uma coisa rara. O pack de baterias, que antes era de cerca de 87 kWh, agora passa para 80. Tivemos um aumento da potência, 296 cavalos, portanto quase 300, mas menos autonomia, o que é esquisito, tratando do long range. Antes rondava aos 570 e agora 535, acho que é algo do género. Claro que a marca indica em ciclo urbano, com todas as regenerações, mais, e isso há de indicar para todos eles, mas pronto, isso todos indicam, é o normal. Agora, é uma coisa estranha, ainda por cima no long range, que é o que à partida beneficia a autonomia, deve ter mais autonomia e se calhar menos potência, ou quer dizer, a potência não ser talvez o foco, ele acaba por ganhar potência, e eu acho que é isto, eu acho que li bem, eu espero, mas perder a autonomia, porque o pack de baterias reduziu, é uma coisa esquisita. Pronto, e depois temos este, que é o topo, Performance, tração integral, um motor por eixo, utiliza esse mesmo pack de 80 ou 80.7 kWh, e aqui temos também mais potência,
487 cavalos, mais 11 cavalos mais ou menos, cerca de 660 Nm, os tais 4.13 segundos indicados pelo fabricante, e a autonomia para este, indicada pelo fabricante, mais de 450, mas também já vi dizer que ronda aos 510, em ciclo urbano mais. O que vos posso dizer é que eu acredito que faça por volta dos 510, porque quando eu levantei o carro, ele estava lá, está a fazer consumos interessantes, o carro é novo, e estava praticamente carregado, quase nos 100, e estava-me a dar quase 500, portanto eu acredito que faça um bocadinho mais de 500. Neste momento, depois de tudo isto, já andei um bocadinho no carro, já fiz alguns quilómetros, temos 71%, eu acho que isto nem interfere, não, 71%, que se traduz em 364 km, é o que temos neste momento, ok? Pá, é isto, acho que vos indiquei literalmente tudo, portanto agora vou parar para me despedir, mas antes quero testar aqui uma coisa, porque para quem não viu, lá está, é o que eu digo, é importante que recuperem a minha review que eu fiz do outro, porque eu encontrei algumas lacunas no comportamento dinâmico, e aqui também posso já dizer, por comparação ao próprio #5Brabos, eu gostei muito desse produto, o Tesla Model Y Performance também está cada vez melhor. Em termos de comportamento dinâmico não o acho tão assertivo, tão conectado, a própria posição de condução é um pouco mais desligado tudo isto, e no outro que eu gravei, que não era o Performance, eu encontrei de facto um comportamento um bocadinho errático no controle de tração. Quando eu desligava, aquilo intervia muito, e até quando não era suposto, eu fiquei com algumas dúvidas. Portanto, o comportamento não é talvez, eu acho que é mesmo essa palavra, não é talvez tão assertivo, tão eficaz por comparação a outros, e depois isso acaba por se traduzir, se calhar, um bocadinho também a alguns números ou na performance geral. Portanto, eu agora vou meter isto no Sport, tenho tudo no Sport, ou seja, a direção assistida no pesado, a sensação do pedal de travão afiado, um bocadinho mais crispy talvez, a regeneração vou deixar no médio, mas vou desligar o controle, ok? O que for possível, cá está. E agora vou testar, perceber se está diferente ou se está tudo mais ou menos semelhante, sendo que aqui temos mais potência e mais binário. Queria ainda deixar um destaque, isto também parece igual, o vidro duplo, que é muito interessante porque é um vidro mais espesso, depois um espaço e um mais fino. Mas também vos posso já dizer, e acabei de fazer o drag, andei em velocidades superiores, ele faz alguma resistência ao ar. Sente-se, pelo menos no som, por comparação a outras propostas, isso posso já dizer. Ali atrás não é duplo, é assim um bocadinho mais espesso. Portanto, eu vou-me despedir. Grandes likes. Não, se calhar deixamos para o exterior, para vocês verem só um bocadinho o carro. Portanto, agora segurem-se e vamos a isto. Bora, controle desligado, vamos experimentar. Ia bem, mas de facto isto é resposta mais do que suficiente, esqueçam. Ei, mais do que suficiente, pá. Chega e sobra. Potência binário instantâneo, não nos podemos esquecer, é um veículo 100% elétrico. A travagem é afiada, de facto. É assim, eu consigo inscrever bem o carro, aqui também sinto a direção lá está mais pesada, mais focada, mais assertiva, mas não me parece, talvez, sinto ainda um bocadinho o rolar da carroçaria, talvez a adornar um bocadinho. Ele até é bem plantado, mas lá está, nós temos muitas propostas cada vez mais e, portanto, o escrutínio tem que ser ainda mais exigente. Bem, ainda não notei nada do que notei no outro, ok? Estou a assistir aqui a um comportamento relativamente normal, muita potência, muito binário, muita disponibilidade, travagem ok, e a travagem é boa, parece. Com a fadiga depois não sei, mas ainda não consegui foi muito explorar aqui uma saída, isso é que eu queria, para perceber como é que ele se vai comportar, se dá para deslizar um bocadinho, fazer uma rotação pelo menos de traseiro, porque eu lembro que no outro eu realizei ali uma ou duas, pá, ainda deu para deslizar um bocadinho, mas queria perceber um pouco mais. Ok, ainda não senti aqui o controle de estabilidade a atrapalhar-me. Mas agora estou a reparar aqui numa coisa, eu entretanto acho que ele já o ligou, ou não? Deixa-me ver, aí, pois é isto, pá. Eu não consigo. O programa de estabilidade eletrónica não pode ser desativado quando o veículo está... ok, temos que reduzir a velocidade, faz sentido, ok, é isso, eu desligo mas ele volta a ligar, lá está. Isto depois depende de fabricante para fabricante, de modelo para modelo, é uma medida de segurança, já ligou outra vez, não dá para brincar muito. Vocês podem eventualmente desligar, fazer aqui uma rotaçãozinha, mas ele depois intervém. Bem, mas pelo menos não, agora está ligado à partida e não estou a sentir tão interventivo, mas também não apanhei ainda muita curva contra curva, verdade seja dita. Aí é bem. Vamos ver aqui.
Vou-lhe tentar dar um bocadinho mais. Ela bolou um bocadinho, mas não interviu. Vou experimentar fazer aqui uma coisa, calma. Isto, aqui é que eu vou se calhar perceber. Aí é bem a travagem. Agora a travagem de emergência, os 4 piscas. Vou desligar. Aí, pois, ainda foge um bocado de frente. Aí é bem, não, intervém. Não permite grande brincadeira. É tudo um pouco desajeitado. É por uma condução que se nota mais focada, que se quer mais focada à direita. Ele permite de facto um deslize, mas o controle intervém. Em todo o caso, não estou a sentir aquele comportamento errático que senti com o outro. É que o outro, assim que o sistema se calhar detectava alguma perda de tração, mínima, numa curva, um bocadinho mais velocidade à saída, aquilo intervia logo e começava ali a travar, parece que aos soluços, uma coisa estranha. Aqui não estou a sentir isso. Também não sei se existirá aqui uma diferença significativa desse ajuste do outro para este performance. Ou se mudaram, de facto, a quando esta atualização. Mas pronto. É mais uma proposta. Agora deixem-me saber o que é que vocês acham, por comparação ao anterior, ao pré-facelift, e a tanta coisa que temos no mercado. Aqui noto talvez um outro foco, provavelmente mais no conforto, enfim, e outras coisas, se calhar outra imagem. Mais uma vez vem aquela questão, quer dizer, para quem não quer o elefante na sala, ou coisas que nós vemos cada vez mais, está aqui um Xpeng G6. Se quiserem andar com algo um bocadinho mais exclusivo, entre aspas, porque não vemos tanto, é mais uma proposta, mais uma para vocês escolherem, avaliarem, escrutinarem. É assim. E cá está o nosso G6 Performance por fora, estes 3/4 dianteiros, reparem na cor, algo ousada, como eu vos tinha dito. Creio que passei tudo o que é importante e relevante sobre ele, o que mudou, isso era talvez o mais importante por comparação ao pré-facelift. Grandes likes, partilhas, comentários, sigam-me no meu site /blog jmreviews.pt, página de Facebook, Instagram, e não se esqueçam de subscrever o canal, muito importante, quase nos 100.000. Não me vou embora sem antes vos falar dos preços, eu sei, se calhar já estavam algo assustados, têm que ver tudo até ao fim, é de facto importante sempre, não só no episódio de hoje. Gama G6, começa em torno dos 46.000 euros. Um bocadinho mais, não chega a 2.000 euros por comparação ao Model Y, eu falei bastante nele, porque creio ser talvez o rival mais direto, até em termos de imagem, e muito do que caracteriza este produto por comparação ao Tesla, sistema de efeitos de mente, alguns layouts. Podem colocar, lá está, o BYD, o Smart, entre outros, mas de facto eu considero o Tesla mesmo muito direto. Portanto, este, considerando as versões base, quer dizer, se incluirmos agora o Standard do Model Y, esse é ainda mais baixo. Estou muito curioso, vamos ver como é que isso vai correr aqui no nosso mercado. Mas este começa em torno dos 46 para o Standard, cerca de 50.000 para o Long Range, e este, aqui é que está a maior diferença. Este aqui é o topo, o mais potente, o mais caro, no fundo o melhor, entre aspas, que vocês podem ter, ronda aos 53.990, não chega aos 54.000 euros. Mas aqui, se nós tivermos em atenção o Tesla, o Performance, que eu vos mostrei, já vai quase aos 61.990. Portanto, existe naturalmente uma diferença, também para o #5 Brabos, mas lá está, a meu ver, são propostas talvez um bocadinho superiores numa série de aspectos, como eu fui passando ao longo da review, também no Tesla. Portanto, eu creio que talvez se justifique a diferença. Deixem-me saber o que é que vocês acham. Aqui, essencialmente, o que nós encontramos é outra comodidade. Aquilo que eu passei, piso de suspensão um bocadinho mais macio, foi-me indicado por uma pessoa que andou recentemente na parte de trás do Tesla e neste G6, achou este mais cómodo, lá está. Outra coisa que eu não vos indiquei no Tesla, isto é muita coisa, ele não tem um encosto de cabeça no banco do meio, isso pode fazer diferença, aqui temos. Portanto, aqui é se calhar para quem privilegia um bocadinho mais o conforto, a comodidade, mas não quer perder disponibilidade, resposta. Está aqui, é um G6 Performance e levam para casa esta imagem que, em todo o caso, acaba por ser um bocadinho mais exclusiva, entre aspas, como eu vos indiquei. Se calhar não é só mais um. Sendo mais um,
não é só mais um. Acho que é isto, se calhar. Deixem-me saber. Bem, e com esta cor, com esta spec, não é claramente só mais um, não é? Estou muito curioso para ouvir a vossa opinião em relação a tudo isto. Mas atenção, mais uma vez, é também um player forte. Mas o mercado começa a ficar cada vez mais inundado de propostas. E aqui, como eu já indiquei e tive a oportunidade de passar para vocês, o escrutínio, pelo menos por mim, aqui na JM Reviews, é cada vez mais feroz, cada vez mais intenso e mais exigente.